Ora, agora estamos de volta aqui, resolução de questões, é reta final, o coração batendo mais forte, mas a farda vem. Encontro 2, história do Ceará, o Ceará colonial. É uma bateria de questões para você chegar aí bem confiante, vibrando na prova. Vamos gabaritar a prova de história, viu, pessoal? Vamos gabaritar. Vai dar tudo certo. Vamos lá, questão 1 na tela. Sobre a história do Ceará, assinale a alternativa incorreta. Então, sobre a história do Ceará, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. A letra A. A ocupação do Ceará era dificultada pela hostilidade dos indígenas e pelo meio ambiente seco. Sim, tá? Houve resistência local, o meio físico também não colaborou para que esta ocupação também fosse imediata. Então, aqui, a letra A está correta, está pedindo a incorreta, viu? Martim Soares Moreno, incumbido pelo governador-geral Dom Diogo Menezes, de observar e estabelecer comunicação com os nativos, tratou de agir. Sertanista experiente, participante de outras jornadas, né, a própria expedição de Pero Coelho, tá? Aproximou-se aos poucos dos índios potiguaras, procurando aprender o melhor possível os usos e a língua da tribo. Ganhando a confiança e a amizade dos nativos, passou a viver no meio deles. Martim Soares Moreno, que tornou aí, né, personagem do escritor José de Alencar, que o descreveu convivendo de maneira harmoniosa com os índios potiguaras no Ceará, desempenhou um irrelevante, não, né? Relevante, importante, principalmente na perspectiva de José de Alencar. Então, aqui a letra errada, a letra C de casa, e a letra D está correta. Vamos agora sobre a história do Ceará, sinal alternativa incorreta. Pero Coelho se instalou às margens do rio Pirangi, depois batizado do rio Ceará. A gente viu nas questões anteriores, tá? Onde construiu o Forte Santiago, depois destruído por piratas franceses. Então, aqui a letra A aqui, né? Letra A está correta. Letra B, a esquadra de Pedro Coelho, né, teve que enfrentar ainda a revolta dos índios da região, que, inconformados com a escravidão, destruíram, tá, o forte, obrigando os europeus a migrarem para a ribeira do rio Jaguaribe. Né? Lá, a esquadra de Pedro Coelho construiu o Forte São Lourenço, correto? Em 1607, a seca assolou a região e Pedro Coelho abandonou a capitania, certo? Em 1612, foi enviado ao Ceará, né, o português Martim Soares Moreno, considerado o fundador do Ceará, que também se instalou às margens do rio Ceará, atualmente Barra do Ceará, onde recuperou e ampliou o Forte Santiago e batizou o Forte São Sebastião. Deu-se início à colonização da capitania do Ceará, dificultada pela oposição das tribos indígenas e invasões de piratas europeus, tá? A letra D, ou a letra E, né? Duas frentes de ocupação atuaram, né, no Ceará. A primeira chamada de Sertão de Fora, que foi controlada por alagoanos, pessoal. Alagoanos, que olha, pernambucanos, tá? Então, aqui a questão 27, pessoal, fica a letra E, viu? Questão 27, letra E. Questão 28. Em relação à história do Ceará no período da ocupação, pode-se afirmar o quê? Veja que a ideia é repetir, para você aí, de fato, né, entender como ocorreu a ocupação nessa reta final é importante. No século XVI, o território hoje chamado de Ceará ficou quase esquecido pela coroa portuguesa, sim, porque não havia uma atração política ou econômica, tá? Um elemento econômico que estimulasse a ocupação deste território. Letra B, no começo da colonização, o Ceará foi para Portugal uma região periférica, sim,
secundária dentro do modelo de colonização português. Afinal, Portugal busca um local que ofereça, né, riquezas. Um dos principais motivos de atraso da ocupação do Ceará foi a falta de grandes atrativos econômicos. Falta. E isso, de fato, faz com que a ocupação seja tardia, tá? Iniciarei no século XVII. Então, aqui, olha, também está correto. A reação indígena à presença do invasor português dificultou, sim, né, a ocupação do território, beleza, né, destacando até os próprios Tremembé, né. Então, aqui, olha, correto. O Ceará dispunha de ouro, galera, que é ouro, né, outro é ouro e prata, e seu solo servia para plantio de cana-de-açúcar. Há registros, sim, né, de plantio de cana-de-açúcar no Cariri, no entanto, não é o destaque principal. A mineração também, professor, sim, houve tentativas, tá, de desenvolver a mineração, mas também não foi bem sucedida. Esses fatores colaboraram para que a monarquia portuguesa decidisse ocupar a região de forma imediata. Não foi de forma imediata. O que vai possibilitar e estimular a ocupação do interior do Ceará é a pecuária, tá? Então, a questão 28 fica a letra E. Vamos agora para a questão 29. Observe o que se diz nos itens a seguir sobre o início da colonização do Ceará. A rentável produção açucareira da Bahia e de Pernambuco desestimulava esforços para a colonização de outras áreas. Sim, a maior prova do abandono cearense no primeiro século da ocupação lusa aconteceu quando a adoção do sistema de capitanias hereditárias, né, em 1534. E o que de fato demonstra esse desinteresse, professor? Porque o donatário do Ceará Grande, Antônio Cardoso de Barros, não demonstrou interesse, nem veio, tá? Nem veio conhecer essas terras. Então, correto. Nas primeiras décadas do século XVI, não há registros, aqui olha, não há registros de aventureiros praticando o escambo que é a troca, né? A troca com os indígenas. Só que a gente sabe que a gente pode apontar, principalmente no litoral, né, do Nordeste, essas práticas, elas existiam, tá? Então aqui, olha, aqui está errado, porque há registro, então 1 e 2, e é justamente essas ameaças estrangeiras que vão também, né, criar uma situação que Portugal fica aquele beco sem saída, né? Não há uma riqueza naquele território, mas aí há ameaças estrangeiras, no caso o próprio Maranhão, né? Questão 29, letra A. Questão 30. Observe o que se diz, tá, em relação ao início da colonização do Ceará. O espanhol Vicente Pinzón teria, em fins de janeiro de 1500, atingido o Ceará, sim. A ocupação francesa no Maranhão, falei agora há pouco, tá? Estimulou o governo português a iniciar a colonização cearense também, porque por tabela, para chegar ao Maranhão, teria que, né, ter esse domínio também do território cearense. A conquista do Ceará era importante do ponto de vista estratégico, né? E seria relevante para desenvolver a base logística e acesso à dominação do Maranhão. Beleza, então todas estão corretas. Vamos agora para a questão 31. Só para lembrar, a ocupação do Ceará é uma ocupação tardia, tá? Que tem início no século XVII. Então, início do século XVII, mas olha, preste atenção. As tentativas portuguesas mais estruturadas de ocupação, então está falando já das tentativas, vamos lembrar de Pero Coelho, dos jesuítas, Martim Soares Moreno, tá? Então aqui, século XVII, letra D de dado. Questão 32. O navegador espanhol Vicente Yanes Pinzón esteve no litoral cearense em janeiro de 1500, antes, portanto, da chegada de Pedro Álvares Cabral. Ele, no entanto, né, não tomou a posse da terra, né, por sabê-la da divisão, né, no Tratado de Tordesilhas. Então, os historiadores acreditam que o local de chegada de Pinzón ao Ceará foi a ponta de Mucuripe, ou, segundo outra hipótese, a Ponta Grossa, na atual
município de Icapuí. Beleza? Então, questão 32, letra D de dado. Vamos lá. Vamos aí para a questão de número 33. Assinala a alternativa que contém o nome do colonizador que comandou a primeira tentativa, pessoal. Foi Vicente Pinzon? Não. Foi o Francisco Pinto? Não. Martins Soares Moreno? Não. Padre? Não. Então, Pedro Coelho de Souza, né? Que na historiografia cearense oficial, né, ele é tido como fundador do Ceará. Beleza? Questão 33, letra B de bola. Questão 34. Assinala a alternativa que contém o nome dos jesuítas. Aqui, né, na segunda tentativa, professor, o senhor está trabalhando assim, né? Muitas questões com a mesma temática. É para agora, reta final. Já que estava na dúvida, eu coloquei uma pancada de questões. Na repetição você vai aprender. A segunda tentativa, nome dos jesuítas, tá? Aí vamos lembrar, tá? O nome dos jesuítas, Francisco Pinto e Luiz Figueiras, tá? Pero Coelho, não, Pero Coelho não era jesuíta, tá? Aqui, olha, e só trocou, né? Martins Soares Moreno também não, né? E nem Vicente Pinzon. Questão 34, fica a letra E. Questão 35. Após os fracassos da expedição de Pero Coelho, né, a primeira, e a missão jesuítica, que foi a segunda tentativa, que é a primeira tentativa para ocupar o Ceará, optou-se, então, por enviar alguém de bom relacionamento com os grupos locais, em mais uma tentativa de colonização do Ceará. Assinala a alternativa que contém o nome do colonizador mencionado. É Martins Soares Moreno, tá? Que na obra de José de Alencar ele coloca lá, né, como figura importante no livro de Iracema. Questão 35, letra D. Vamos agora para a questão 36. Não pode perder o pique, tá? Pode perder a confiança. Sobre a história do Ceará, assinala a alternativa incorreta. As terras atualmente pertencentes ao Ceará foram doadas em 1535 a Antônio Cardoso, né, que não teve interesse. Então aqui a gente pode colocar desinteresse, tá? Desinteresse. Mas este não se interessou, aqui já tá, né? Não se interessou em colonizá-las e nem sequer chegou a visitar a capitania. Sim, a letra A está correta, mas a questão está pedindo o quê? A incorreta, tá? A incorreta. Então, vamos lá. A primeira tentativa séria de colonização portuguesa ocorre com Pero Coelho de Souza, né, que lidera a primeira bandeira de expedição, 1603, demonstrando por isso, tá, certo interesse de Portugal em colonizar o Ceará. Sim, diante de ameaças estrangeiras, uma série de fatores que colaboraram nesse cenário para a colonização, tá? A missão dos bandeiristas na primeira tentativa de colonizar o Ceará era explorar o rio Jaguaribe, combater piratas, fazer a paz com os indígenas e tentar encontrar metais preciosos, tá? O mercantilismo aí tem, entre outras características, o metalismo. A riqueza de um país é avaliar a quantidade de metais acumulados, tá? Partindo da Paraíba, à frente de 200 índios mansos e de 65 soldados, Pero Coelho atingiu o litoral da Serra de Biapaba, onde travou o combate com os índios tabajaras e alguns franceses, então aliados, né? Então, também está correto. Derrotando os adversários, Pero Coelho conseguiu conquistar o Maranhão. Não conseguiu, tá? Então, letra E. Questão 37, sobre a primeira missão jesuítica no Ceará colonial e as novas tentativas de colonização, assinala a alternativa incorreta. Aqui, pessoal, a questão 37, letra A, diante do êxito, tá pedindo a incorreta, né? Tá pedindo aqui a incorreta. Diante do êxito de Pero Coelho de conquistar as nações indígenas, em 1607 foram enviados o padre jesuítas, não, dentro do fracasso aqui, pessoal. Fracassou. Fracasso. Logo a incorreta é a letra A, né? Questão 38, sobre a história do Ceará. Tá chegando, meu povo, está chegando, viu? Sobre a história do Ceará.
A esquadra de Pedro Coelho teve que enfrentar ainda a revolta dos índios da região. Sim, né? Animosidades, você tem aí, né? Tensões. Em 1607, a seca assolou a região e Pedro Coelho abandonou a capitania, né? Perdendo aí seu filho. Duas frentes de ocupação atuaram no Ceará. A primeira, chamada Ceará de Fora, controlada pelos pernambucanos, que vinham do litoral, e a segunda, Ceará, Sertão de Dentro, né, pessoal? Sertão de Fora, controlada por pernambucanos, Sertão de Dentro, controlada por baianos. Então, aqui você tem na questão 38, todas as assertivas estão corretas. Agora, a economia do Ceará no período colonial. Mas quando eu falo período colonial, vamos pegar aqui esse recorte do século XVI, início do século XIX. Vamos destacar pecuária, importante no processo de interiorização, as charqueadas, ok? E o algodão. Beleza? Os sertões, aqui olha, em relação à economia do Ceará no período colonial, pode-se afirmar exceto, então está pedindo a incorreta. Os sertões cearenses foram desbravados em função da pecuária, assim, a partir da segunda metade do século XVII. Olha só, a partir da segunda metade do século XVII, aqui olha, 1680, sim, né, segunda metade. Letra A está correta, tá? Letra A está correta. O processo de ocupação do interior do Ceará foi marcado por muita violência, sim, né? Destacando a Guerra dos Bárbaros, o que levou à dizimação de milhares de indígenas, sim. Tá? Então aqui, questão 39, letra B, está correta. Os povos nativos da América desconheciam os gados trazidos pelos invasores europeus para o Brasil ainda no século XVI. Questão 39, aqui também, né? Nos engenhos de açúcar da zona da Mata de Pernambuco e na Bahia, a pecuária constitui atividade secundária, sim, né? O gado também é utilizado na moagem da cana, no chamado engenho trapiche. A letra E. Após a expulsão dos holandeses, senhores de engenho desejavam mais terras para atenuar as dificuldades da crise, tá? Da crise do açúcar, e as autoridades apoiavam a ida dos colonos aos sertões na esperança de encontrar riquezas minerais e libertar. Olha, até encontrar riquezas minerais está ok, né? Porque eles tentaram até ali no sertão cearense, ali no Cariri. Agora, libertar os nativos, não. Então, aqui é o erro, o equívoco da letra E. Questão 39, letra E. Questão 40, lê o fragmento do texto a seguir. Na primeira década do século XVI, as terras do Ceará, que era conhecido como Ceará Grande, não chamava a atenção dos povos europeus. O gado trazido de capitanias vizinhas por colonizadores, destacando aí a Bahia, por exemplo, tá? Que vinham ocupar as Sesmarias e interioranas, logo se expandiu como regime, e aí destacando esse regime muito importante no processo da ocupação. A ocupação do Ceará colonial se deu através do avanço da pecuária, dando origem às vilas, né? A tese de Capistrano de Abreu. Observe o que se diz nos itens a seguir sobre a economia do Ceará colonial. Aracati, por causa de sua localização com mar acessível, teve um grande destaque na pecuária. Isso fez com que o número de forasteiros aumentasse na busca por trabalho, na criação de gado e na produção do couro salgado, né, as charqueadas. Acaraú e Sobral tiveram um grande desenvolvimento na pecuária. As boiadas vinham de Sobral para o porto de Acaraú. E o crescimento da pecuária fez com que Sobral fosse considerada a princesa da região norte. As condições geofísicas do Ceará favoreceram o surgimento das fábricas das charques, instaladas nas regiões do Rio Jaguaribe, Acaraú, Coreaú. Aracati, Granja, Camuci, Acaraú possuíam condições necessárias para a atividade. Logo aqui, olha, todas estão corretas, ok? Professor, estou entendendo, tá, a sua intenção. Já estou aí, né, dominando a parte da dominação, na parte da colonização, ocupação e também da economia, né, pecuária. Observe o que se diz a seguir sobre a economia Ceará colonial. Na porção oeste do Ceará, os pecuaristas também ocupavam rapidamente as ribeiras dos rios, como Aracatiaçu,
e Coreaú, antigo Camusim, ok? As terras do sertão cearense foram obtidas gratuitamente pelos colonos, e aí vamos destacar Sesmarias, tá? Então, aqui as cartas de Sesmarias, as doações que eram realizadas. Questão 41. Você tem aqui, olha, assertiva 1 correta, assertiva 2 correta. O avanço da pecuária no Ceará contribuiu para a formação de povoados e vilas. Sim, todas aqui estão corretas. Questão 42, tratando das charqueadas. De acordo com o texto, as charqueadas da autora Valdelice Carneiro Girão, o comércio na capitania consistia na venda de gado de corte, tá? E aproveitamento do couro no artesanato. Essas produções favoreceram um elemento novo na organização produtiva da colônia, onde a charque se torna a atividade principal, né? Sobre o tema, assinar a alternativa correta, tá? Então aí sobre as charqueadas, a questão correta. A pecuária, como atividade econômica responsável pelo povoamento do interior do Nordeste, criando condições para o surgimento das primeiras aglomerações e marcando aí, veja, de fato, nas charqueadas foram importantes aí para o surgimento das primeiras aglomerações, o espaço construído e o movimento de centralização política administrativa portuguesa, principalmente no século XVIII, que se apropriando o espaço do boi, né? Letra A já é a correta, viu? Conforme escreveu o historiador Capistrano, toda a vida rural girava em torno do bode. Bode não, do boi, né? Então aqui só fica a letra A. Questão 43, sobre a pecuária, pessoal. O tema destaca aí na parte 1 do edital, viu? Então aí, né, muito importante. Sobre a economia pecuária desenvolvida no Ceará colonial, a alternativa é incorreta, né? O regime pastoril cearense percebe-se em duas fases, tá? 1680, 1720. Ok, tá? Ok. A letra B, a conquista dos sertões cearenses foi relativamente rápida, sim. Após os primeiros anos do século XVIII, já eram as áreas apropriadas pelos colonos, sim. A bem-sucedida, questão 43, tá? Questão 43. A bem-sucedida expansão da pecuária pelos sertões ligou-se a vários fatores, tá? Como a demanda de mercados consumidores da zona da mata, porque você vai ter justamente a carne, as charqueadas que irão justamente contribuir para isso, para o abastecimento da zona da mata, e depois a região das Minas Gerais. No entanto, com a concorrência, né, com a produção desenvolvida no sul, o Nordeste perde espaço. Mas aqui está correto. A mão de obra era básica, a dos vaqueiros, além da exigida em número reduzidos, era paga não em espécie, mas com cabeças de gado. Sim, poderia acontecer isso no sistema protocapitalista chamado de quarteação. Adotava-se esse método pela própria estrutura econômica da pecuária, de alta rentabilidade, não, baixa rentabilidade. Tipo, para fundar, abrir um engenho, abrir uma fazenda para criar gado, muito mais caro você abrir um engenho, tá? Equipamentos, toda aquela estrutura de moagem da cana, plantação, colheita. Então, aqui, questão 43, você tem aqui, questão 43 é errada, tá? Aqui a letra D, pessoal, letra D, tá? Questão aqui, questão 43, letra D. Questão 44, sobre a mão de obra da atividade pecuária. Muito importante na ocupação do Ceará, desenvolvimento da economia, formação de uma sociedade sertaneja. Na pecuária, bem como nas demais atividades cearenses, atividades econômicas cearenses, predominava o trabalho livre de brancos pobres, mulatos, caboclos, negros, indígenas submetidos, ok? As secas desestimulavam, de fato, né? Ao tratar da história do Ceará, a gente percebe as secas cíclicas, tá? Do século XVII até o século XXI, esse registro, ou estes registros, tá? Uma região em que quase nada, ou quase a cada decênio ocorria uma grande seca, dizimando os rebanhos, provocando fome, doença, óbitos e até migração, ok? Né? O negro escravo nos sertões foi empregado na pecuária e depois na charque e também no algodão. Não em elevada escala, mas a gente também tem que registrar a presença desses negros nesse cenário aí da produção econômica, tá? Do algodão e também da pecuária
Logo, a questão 44, letra E. Questão 45, em relação à sociedade sertaneja, analise as assertivas a seguir. A posse da terra de rebanhos escravos praticamente dividiu, tá, a sociedade sertaneja, à medida que definiu a posição social dos indivíduos, sim. No cenário da economia pecuária encontrava-se os senhores proprietários, os latifundiários, cujo poder e riqueza, né, contudo, não devem se comparar com a sociedade açucareira, né? Você tem aí uma suntuosidade, luxo lá, né? Aqui já era um modo mais simples, tá? Mas havia sim também essa desigualdade. Correto. Havia os pequenos proprietários, arrendatários, médio e pequenos arrendatários, tá? Médios e pequenos comerciantes, funcionários públicos, artesãos, agregados nas fazendas, trabalhadores livres, índios submetidos, escravos negros e nativos, sim. Existia um indisfaçável racismo. Infelizmente, dura até hoje, tá? O chamado racismo estrutural. 45, letra E. 46. Galera, esse texto a gente já colocou, a gente já avaliou aí, né? Já refletiu sobre a questão aí das charqueadas. Quem acompanhou já, né? Os aulões. Então você faz essa leitura aí de boa. Questão 46 fica a letra E, tá? Não se sabe ao certo quando começaram as charqueadas, mas sabe-se que a partir da metade do século XVIII, o atual Aracati, os animais eram tangidos desde Icó até as oficinas, tá? 47, entre os municípios cearenses que se destacaram nas charqueadas, no período colonial, a gente vai destacar, olha, Sobral, Sobral, Granja, Aracati, repetiu, né? Eusébio não. Então, a incorreta, a falsa aí, né? 47, letra E. Questão 48. Sobre a economia no Ceará, analise as assertivas a seguir. Ao contrário de outras atividades econômicas, a pecuária não exigia muito capital, é verdade, né? Diferente da produção açucareira, tá? Acaraú e Sobral tiveram um grande desenvolvimento na pecuária, certo? Uma das razões para a rapidez na qual ocorreu a instalação das fazendas no sertão nordestino, né, de acordo com o escritor Caio Prado Júnior, foi a motivação pelo consumo crescente na área litorânea, sim, porque a pecuária vai abastecer a área litorânea. Então aqui, olha, questão 48, letra E. A penúltima dessa rodada, porque tem muito mais, sobre a pecuária durante o período colonial, é correto afirmar: eram atividades complementares às lavouras do café? Não, tá? Teve papel de destaque na ocupação das áreas litorâneas? Não. Área sertaneja. Contribuiu para a expulsão dos trabalhadores assalariados do campo? Não. Os primeiros criadores de gado contribuíram para a interiorização. Com a chegada de Pedro Álvares Cabral, aqui você tem o quê? Olha, produção ou práticas como o escambo, né? Entregava algo ao índio, ao grupo local para desenvolver atividades como a extração do pau-brasil, a cana-de-açúcar, destacando aí a capitania de Pernambuco, da Bahia, e a pecuária, e aí entra o sertão, né? O interior aqui, o interior do Nordeste, os sertões cearenses, destacando-se principalmente o sertão do Cariri. Nessa dinâmica, tá, na economia do Ceará, que foi importante no processo da ocupação. E assim, pessoal, encerramos, tá? Encerramos mais um bloco. Segue aí, viu, que tem mais questões. Aqui é carga máxima para você chegar muito forte no concurso da PM em Ceará. A cada missão, você fica mais perto da aprovação.